Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, bem-vindos manolagem, a bagunça aqui do meu canal. Vídeo de hoje, questão número 45 da SEDUC Rio de Janeiro 2015, participação especial do pedreiro, do meu vizinho que está fazendo obra. Provavelmente os cachorros vão latir, mas é o horário que eu tenho disponível para poder gravar o vídeo. Espero que os barulhos externos não incomodem tanto. Para você que caiu aqui de paraquedas, cara, eu tô resolvendo as questões da parte de história da prova da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a última que teve, que foi em 2015, faz tempo, mas foi a última, e aos pouquinhos eu tô colocando questão resolvida uma a uma numa playlist aqui no canal. Se você tiver interesse, estiver estudando firme, cara, dá uma olhada na playlist, que é muito bom e as questões estão todas resolvidas. Sem mais delongas, galera, deixa eu só explicar rápido aqui como é que funciona a situação. Eu vou dar uma lida na questão, a questão está aqui na minha frente, junto com o resuminho que eu já fiz. Vou analisar opção por opção, para a gente aprender com as opções que estão erradas e descobrir qual é a opção certa, e assim todo mundo sai ganhando, beleza? Questão de hoje, número 45, fala sobre a província da Cisplatina e as consequências da separação do território com o Brasil. Simbora, galera. Questão número 45. Em 1825, uma rebelião regional na artificiosa província Cisplatina proclamou a separação do Brasil e a incorporação do território às Províncias Unidas do Prata, a futura Argentina. Este acontecimento teve a seguinte consequência, ou seja, a questão ela já quer saber quais foram as consequências que tiveram da separação do território da Cisplatina do território do Brasil. Ela traz as seguintes opções. Opção A: provocou a Guerra do Paraguai, vencida pelos brasileiros, aliados dos argentinos, contrariando os interesses de ingleses e paraguaios na região platina. Opção B: construiu uma aliança internacional entre os futuros uruguaios e os impérios brasileiro e inglês contra os argentinos e os chilenos. Opção C: fortaleceu e profissionalizou o exército brasileiro vitorioso na campanha contra as Províncias Unidas do Prata. Opção D: precipitou uma guerra entre o Brasil e a província Cisplatina, com uma estranha neutralidade das Províncias Unidas do Prata devido às pressões inglesas. E opção E: originou a guerra entre Brasil e as Províncias Unidas do Prata, financeiramente desastrosa para ambos os lados, que deu origem ao Uruguai como país independente. Essas são as opções. Se vocês quiserem resolver a questão, dá uma pausa no vídeo em 3, 2, de novo, 3, 2, 1. Eu vou fazer um breve comentário sobre o tema e analisar opção por opção. Vamos lá, galera, é o seguinte: a rebelião regional na província da Cisplatina ocorreu em 1825 e o movimento ele resultou na proclamação da separação do Brasil e na incorporação do território que mais tarde se tornou o Uruguai. No contexto pós-independência das colônias americanas, as tensões entre as províncias do Prata, que incluía aí a Argentina e o Império do Brasil, elas começaram a aumentar. Em 1825, a província Cisplatina ela se rebelou contra o governo brasileiro, proclamou a sua independência. A rebelião ela foi seguida por um conflito armado, que ficou conhecido como a Guerra da Cisplatina, durou mais ou menos até 1828. Durante a guerra, as forças brasileiras elas tentaram reassumir o controle da província, mas elas foram confrontadas com uma resistência dos rebeldes e das tropas argentinas. O conflito terminou com o reconhecimento da independência da província de Cisplatina e com um Estado soberano, e acabou se formando o Uruguai.
Mediante esse resuminho, vamos analisar agora opção por opção, começando pela opção A. Provocou a Guerra do Paraguai, vencida pelos brasileiros, aliados dos argentinos, contrariando os interesses de ingleses e paraguaios na região platina. Galera, a Guerra do Paraguai ela ocorreu em um período diferente. Ela foi travada entre 1864 e 1870 e envolveu o Paraguai contra a Tríplice Aliança. Vocês devem ter ouvido já falar esse nome em outras ocasiões, mas também foi Tríplice Aliança, que foi formado pelo Império do Brasil, a Argentina e o Uruguai, né? Quase um trio MSN daquele Barcelona sinistro pra cacete, que tinha o Suárez, o Messi e o Neymar. Piadinhas infames à parte, né? As causas da guerra, elas envolveram disputas territoriais, né? Rivalidades políticas e econômicas na região do Rio da Prata. Os interesses dos ingleses na região platina, durante o século XIX, eles estavam relacionados principalmente com o comércio e com a navegação fluvial do Rio da Prata, né? A Inglaterra, ela tinha interesses comerciais em diferentes partes da América Latina naquela época, né? Acabou fomentando a guerra contra o Paraguai, que era uma nação crescente na época. O Paraguai realmente era uma nação economicamente crescente. Representou perigo para a Inglaterra fomentou a guerra, uniu lá o MSN e pô! Bom, não teve a ver com a Guerra da Cisplatina, então opção A a gente pode descartar, não é opção correta. Opção B, construir uma aliança internacional entre os futuros uruguaios e os impérios brasileiro e inglês contra os argentinos e os chilenos. Galera, nunca teve nenhuma aliança formal entre o Uruguai, Brasil e Inglaterra contra a Argentina e o Chile, né? De cara a gente já pode meter um vácuo. Durante o período que o Brasil foi um império, as relações entre o Brasil e o Reino Unido eram muito próximas. O Reino Unido ele foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil e manteve laços comerciais grandes, né, aqui com o nosso país. Os britânicos eles investiram no desenvolvimento da infraestrutura brasileira, ferrovias, telégrafos, né, que acabou facilitando o comércio entre os dois. Também teve momentos de tensão nas relações entre o Brasil e o Reino Unido. Na década de 1860, teve conflitos diplomáticos, né, relacionados ao tráfico de escravos. Né? Isso aí é um assunto que rende. A única aliança que o Brasil e o Uruguai tiveram também teve a Argentina como aliada e o apoio da Inglaterra foi a Guerra do Paraguai que a gente comentou agora há pouco. Então, realmente, a opção B, cara, pode descartar, não é a opção correta. Opção C, fortaleceu e profissionalizou o exército brasileiro, vitorioso na campanha contra as Províncias Unidas do Prata. Cara, a rebelião da Cisplatina, ela fortaleceu o exército brasileiro, sim, de certa forma, né? O governo imperial, ele precisou mobilizar forças militares para reprimir a revolta e manter o controle sobre aquela sobre aquela região. Também fortaleceu a profissionalização do exército, né? Durante o conflito, o exército brasileiro ele conseguiu obter algumas vitórias militares, né? Só que a guerra lá acabou desgastando pra caramba o Brasil. Acabou sendo muito dispendiosa, né? Guerra gasta muita grana. E embora o Brasil ele tenha tido um sucesso em manter o controle sobre a região por um tempo, né, a perda da Cisplatina acabou expondo as fraquezas do sistema militar brasileiro e levou a mudanças e reformas nas instituições militares nas décadas seguintes. Né. Apesar de certa forma ter fortalecido sim o exército brasileiro, fortalecido e profissionalizado, não é a base, a chave que a gente busca para a resolução da questão. Então, fatalmente, ela também está errada. Podemos mandar para a forca. Opção D. Precipitou uma guerra entre o Brasil
e a província Cisplatina, com uma estranha neutralidade das Províncias Unidas do Prata devido a pressões inglesas. A rebelião em 1825, ela precipitou sim uma guerra entre o Brasil e a província Cisplatina. A rebelião ela foi motivada pela insatisfação da população local com o governo brasileiro e o desejo de se separar do Brasil. As Províncias Unidas do Prata, que mais tarde acabaram se tornando a Argentina, elas adotaram uma postura de neutralidade durante esse conflito. Essa neutralidade das Províncias Unidas do Prata, ela foi motivada principalmente pelas suas próprias preocupações políticas e estabilidade interna, não por pressão da Inglaterra, né? Apesar dos ingleses terem interesse comercial naquela área. Então, galera, podemos descartar também a opção D. Sobra a opção E, né? Que por eliminação é a opção correta, né? Originou a guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata, financeiramente desastrosa para ambos, né? Para ambos os lados, como toda guerra, e que deu origem ao Uruguai como país independente. Sim, exatamente isso, cara. A rebelião regional, né, na província de Cisplatina, em 1825, mais uma vez, levou à proclamação da separação do Brasil e à incorporação desse território, né, às Províncias Unidas do Prata. Isso resultou numa guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Prata, que durou de 1825 até 1828. Foram 3 anos do pau quebrando. A guerra, ela sim foi financeiramente desastrosa para ambos os países, né, para ambos os lados, e as batalhas e o bloqueio marítimo afetaram o comércio e a economia também de ambos os lados. Depois do conflito, a província Cisplatina ela se tornou um país independente, que mais tarde seria chamado de Uruguai. O conflito também acabou tendo outros impactos no Brasil e contribuiu para a queda do imperador Pedro I em 1831. Então, rapaziada, opção E, opção correta. Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Tá curtindo o conteúdo, cara? Se inscreve aqui no canal, ativa... Eu falei se inscreve no canal, eu fiz de ligação. Olha que eu não uso nada, cara. Eu tô parecendo doidão, tá terrível. Eu tô terrível hoje. Ontem eu gravei de madrugada, já tava meio zoado. Hoje que eu tô aqui de tarde, tô zoado também, participação do cachorro. Enfim, tá curtindo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Estou quase terminando a Seduc Rio de Janeiro 2015. Não para por aí que eu vou resolver questões de outras provas. Tem playlist também com resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm e futuramente outras coleções, né, que eu pretendo resumir a coleção do Hobsbawm toda e outros textos que caem em editais de concurso de história por todo o Brasilzão. Tranquilidade, galera? Espero que vocês estejam gostando. Valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo.